Vocês achavam que a gente não ouviu o que vocês tinham a dizer? Pois bem, se enganaram. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde vocês falam e eu escuto. Para mim é muito importante saber o que vocês têm a dizer sobre o que a gente está fazendo aqui no canal. E é por isso que no final de todo episódio eu sempre peço para vocês escreverem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto do episódio que a gente publica. Então a gente decidiu para o episódio dessa semana fazer um formato um pouco diferente e ler alguns dos comentários que vocês deixaram ao longo dos últimos meses nos nossos episódios. Afinal, vocês com muita frequência sugerem outros filmes, contam outras histórias, acrescentam conteúdos e fazem a gente ter um diálogo muito mais interessante aqui no Entre Planos. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o que vocês tiveram a dizer. A gente vai começar com o nosso episódio de 3 indicações para quem gosta de Star Wars, que você pode conferir clicando aqui do lado no link ou então aqui embaixo na descrição do vídeo. Nesse vídeo, a gente indicou um filme, uma série de TV e uma paródia que poderiam ser do interesse de quem gosta da saga espacial criada por George Lucas. E no final do episódio eu pedi para vocês darem as suas próprias indicações. E os principais comentários que a gente recebeu, como o do Lucas e do Iago, que você está vendo aqui, foram indicando Spaceballs, ou SOS Tem um Louco à Solta no Espaço, como o filme foi chamado aqui no Brasil. E sim, pois é, essa é uma das paródias mais famosas que tem de Star Wars. Ela com muita frequência aparece nas listas das melhores obras que tiram sarro da obra do George Lucas. E eu tenho que fazer uma confissão, eu nunca assisti Spaceballs. Sim, é claro que eu já tinha ouvido falar de Spaceballs antes, e pra ser sincero, esse foi um dos primeiros filmes que me veio à cabeça quando eu decidi indicar uma paródia de Star Wars. Só que ao longo da preparação do episódio eu fui transitando e gravitando, na verdade, mais em direção ao especial que o Frango Robô fez, porque eu acho ele muito engraçado e extremamente bem produzido, com piadas muito boas, e acabei deixando Spaceballs de lado. E até agora eu não conferi esse filme. O que não faz muito sentido porque eu sou muito fã de Banzé no Oeste, que é uma das melhores obras do Mel Brooks, o diretor de Spaceballs. Então sim, é muito legal vocês terem lembrado desse filme. E calma galera, eu vou assistir ainda, prometo. E também tem o meu amigo Augusto, também conhecido como Lost, que escreveu isso aqui. Cara, só você. O último Jedi da galáxia. Aquele que vai trazer equilíbrio pra força. Não, esquece, já saiu de moda o meme da diferentona. Alguns dos comentários mais interessantes que a gente teve foi no nosso episódio sobre como o Ennio Morricone revolucionou a música no cinema, que você pode conferir clicando aqui do lado ou então na descrição do vídeo. Foi só nesse ano que o Ennio Morricone venceu o seu primeiro Oscar, graças à trilha sonora que ele escreveu para Os Oito Odiados do Quentin Tarantino. E o Felipe Lima aponta como é interessante perceber que ele venceu esse prêmio justamente quando ele volta pro faroeste, o gênero que consagrou ele. Só que o Felipe vai além e aponta como é curioso perceber que, apesar de ser uma trilha sonora de faroeste escrita pelo Morricone, como a música de Os Oito Odiados tem um estilo completamente diferente daquele que a gente vê na trilogia clássica dos Dólares. Como o próprio Felipe aponta, em Os Oito Odiados a gente tem uma música muito mais orquestrada e épica. E eu concordo plenamente. A trilha sonora dos Oito Odiados é incrível, mas ela realmente tem um estilo muito diferente daquilo que a gente viu o Morricone fazendo na década de 60. Só que eu acho que isso tem bastante relação com uma coisa que eu descobri depois que eu terminei de fazer o vídeo sobre o Ennio Morricone. Nesse ano, o Morricone deu uma entrevista para a Wired para falar sobre o processo de criação da trilha sonora dos Oito Odiados. E ele revela que, na verdade, ele só escreveu 25 minutos de música para Os Oito Odiados. E que o restante da trilha sonora, na verdade, são trechos não usados da música que ele compôs para O Enigma de Outro Mundo, um filme de terror do John Carpenter da década de 80. Inclusive tem um trecho que entrou tanto no Enigma de Outro Mundo quanto nos Oito Odiados. Então eu acho que isso ajuda a entender um pouquinho por que também tem um estilo tão diferente. Obviamente tem toda uma questão de maturação da forma do Morricone compor ao longo dos anos, mas também ele teve que acabar construindo uma trilha sonora que combinasse com essas outras coisas que ele já tinha escrito na década de 80. Então ia ficar muito esquisito se ele usasse aquele estilo clássico dele de faroeste e acabasse misturando com uma música mais orquestrada e sombria e épica que ele tinha composto originalmente para um filme de terror da década de 80. Em outro momento do episódio, eu comento como o Bruno Nicolai, que era outro compositor de faroestes daquela época, imitava o estilo do Morricone. Pois bem,
O Gustavo Menezes e o Poison Whisk deixaram comentários apontando algo muito interessante. O Bruno Nicolai foi, na verdade, aprendiz do Morricone e trabalhou diversas vezes com ele. E por causa disso, não seria de se estranhar que os dois tivessem estilos muito parecidos. E eu achei isso incrível. Essa foi uma informação que realmente não apareceu, que eu não descobri durante a pesquisa para fazer esse episódio e mudou bastante a minha concepção do trabalho do Bruno Nicolai. Então, muito obrigado por apontarem isso. Valeu, galera! E por último, nesse episódio sobre o Morricone, o meu amigo João lembrou também das músicas de jogos de videogame que foram influenciadas pelo Morricone. E sim, isso é completamente verdade. Não tem como não lembrar, por exemplo, das músicas de abertura dos temas principais dos jogos da série Wild Arms. Dá só uma olhada. E além disso, o João relembrou Boktai, um jogo do Hideo Kojima para Game Boy Advance, que tem inúmeras referências ao gênero do faroeste spaghetti. Então, obrigado, João, por relembrar isso. E por último, a gente quer trazer alguns dos comentários que foram deixados no nosso episódio Por que o Oscar não gosta de filmes de terror, que você pode conferir clicando aqui do lado ou aqui embaixo na descrição do vídeo. O Breno Damascena perguntou se, na minha opinião, essa aversão da academia aos filmes de terror poderia ser resultado de um certo conservadorismo por parte dos membros da academia. E eu acho que, de certa forma, sim. Que nem eu comentei no episódio, na minha opinião, a academia prefere sempre privilegiar filmes que reforçam os valores de certas instituições que são base da nossa sociedade, como família, religião e sistema econômico. E acabam deixando de lado filmes que subvertem os valores dessas mesmas instituições, contestam elas. E, de certa forma, essa escolha de fugir ao questionamento das coisas que mantêm o status quo é uma forma de você manter as coisas como estão, que é conservadorismo. E o próprio Breno aponta que a academia está fazendo mudanças agora na sua constituição de membros, e ele me pergunta se isso vai afetar a forma como a academia lida com os filmes de terror. Só que aí eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que essa mudança que está sendo feita agora vai ser muito boa e ela é extremamente necessária para dar uma diversificada de fato na academia. Só que, para mim, em um primeiro momento, isso vai alterar a relação da academia com temas de diversidade, sobre temas relacionados às minorias, orientação sexual, diferenças raciais e outras coisas nesse âmbito. E eu não acho que vai ter, em um primeiro momento, uma mudança tão grande em relação aos filmes de terror. Eu acho que antes de você ter uma mudança da forma como a academia vai se relacionar com os gêneros cinematográficos, vai vir uma mudança na forma como a academia lida com as questões sociais. E, na minha opinião, isso é perfeitamente cabível. Eu prefiro, e eu acho mais importante de fato, que primeiro sejam lidados os problemas sociais para depois se trabalhar, quem sabe, certa aversão a um gênero e a uma estética cinematográfica. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links interessantes relacionados a esse assunto, beleza? O Kaique Bonfato concorda com a gente quando a gente diz que o Babadook é um dos filmes de terror que realmente merecia algum tipo de premiação. Só que ele também aponta uma leitura muito legal que muita gente fez de O Babadook sobre como esse filme, na verdade, seria uma metáfora sobre depressão. Essa é uma leitura que eu realmente não fiz quando assisti Babadook pela primeira vez, e quando me contaram dela, rapaz, só deixou o filme ainda mais interessante, deixou o filme melhor ainda pra mim. Se você nunca leu nada sobre essa leitura de O Babadook ser uma metáfora sobre depressão, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links que, sério, confira, leia e entenda um pouco mais essa interpretação, porque só vai deixar o Babadook parecer um filme mais incrível ainda. Então é isso, galera. Eu quero agradecer muito, muito, muito a todo mundo que deixou comentários nos nossos vídeos até agora. E eu quero dizer que as suas opiniões são sempre muito valiosas e muito importantes pra gente. A gente quer fazer mais episódios como esse aqui pra ler o que vocês têm a dizer e continuar esse diálogo. Então não deixem de comentar nos nossos próximos episódios. Quanto mais vocês comentarem, mais rica e completa vai ficar a nossa discussão e com mais frequência a gente vai poder fazer vídeos como esse aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.